Massoko DT77 de Nistivana veio exatamente defender uma ideia extremamente importante na vida política em Moçambique. Ou alguns dizem que não, eu não gosto muito de política, não gosto disso. Vamos simplificar a coisa. Na vida do povo moçambicano. Vocês vão entender isso quando eu trouxer o vídeo completo. É o seguinte, em Moçambique, na verdade, muitos partidos políticos lutam não pelo bem-estar do povo moçambicano, mas sim lutam para o seu próprio umbigo, para o seu bem-estar, bem-estar da sua família e bem-estar dos seus amiguinhos. Isso refletiu-se exatamente, o debate começa com a questão da CAD, ok? Quando ele traz assunto da CAD, como que a CAD foi chumbado, que Nasser Mondlane é combatido, ou como os políticos ou os partidos combatem-se entre eles, percebe-se claramente que não, aqui está com medo, o político está com medo de ser arrancado do pão com outro político. São questões mesquinhas que levam a que as pessoas tomem decisões. Não são exatamente questões nacionais, questões do povo, o bem-estar da maioria que move exatamente algumas decisões desse país. Eu já tinha percebido isso, é por isso que por muito tempo eu neguei, e até agora não faço parte de nenhum partido político, neguei fazer parte de partidos políticos, porque eu percebi que muitos políticos e muitos que estão naqueles partidos lutam para o seu próprio bem-estar e negam a uma vontade da maioria, e negam coisa que poderia beneficiar a maioria por conta exatamente do seu estômago. Se for uma coisa que vai lesar a ele, então mesmo que isso beneficie a maioria, então isso não funciona. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é Mapi Kiramuti e eu te convido a deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. Descobrindo que ele era, porque se ele tivesse a consciência de quem ele é hoje, há 15 anos, muito provavelmente estes saltos todos não teriam acontecido. Ele teria sido muito mais acutilante e teria feito muitos bypasses, portanto, de maneira curta mesmo, e enveredaria pelo Anamola já há mais de 10 anos. E há situações por as quais ele passou que não era necessário. Portanto, veja que em 2018 ele não concorre às eleições autárquicas, porque ali havia uma clivagem entre o MDM e a Renamo, e o MDM submete um expediente junto à CNE, porque materialmente quem tira-lhe o tapete, porque a coisa que a gente diz, a Frelimo faz isto, eu não sei, que a gente não vê qual é o papel da oposição. E a oposição tem jogado um papel de verdadeiro traidor. Quer dizer, se nós não estamos conscientes de quem é o empecilho para o desenvolvimento de Moçambique, nós vamos continuar a ter estes problemas, que é, estruturalmente, nós precisamos de um outro regime. Então, podemos assim dizer, as dinâmicas que possam existir entre os partidos da oposição não deveriam preocupar a oposição ao ponto de fazer com que ela se autodestruísse. Portanto, os partidos da oposição lutarem uns contra os outros. Ou entre eles mesmo. Entre eles, sim, exatamente. Yeah. Então, é basicamente isto. E o MDM não teve esta limpeza, não é? Ver as coisas, vamos lá, 50 anos depois, como é que Moçambique seria? Então deixavam perfeitamente, mas eles é que meteram o expediente, a CNE recebeu e desqualificou o engenheiro Venâncio. E tem aspas, agora tivemos a situação da CAD, estamos a falar das traições. Quem de facto despoleta os expedientes que devem fazer a CAD não participar, quando o engenheiro Venâncio ficou, depois de ele ter sido aprovado como um dos candidatos presidenciais, não havia condições de o reprovar, mas quando ele aparece destacando-se a fazer a pré-campanha e percebem que ele está com a CAD, o período de inscrição dos partidos já tinha passado, portanto juridicamente já não havia condições para a CNE vir em algum momento e dizer, já não dá para vocês participarem. Então criaram ali um expediente, uma verdadeira obra de contra o direito. Não é? Aquilo é um insulto a tudo aquilo que é o pensamento jurídico, não é? Mas eles fizeram. E isso nunca teria sido possível se de facto fosse somente a Frelimo. O que acontece com a oposição é que ela leu, naquela altura, uma coisa muito simples. Veja só o pensamento das pessoas que estavam na CNE, só isso. A CNE é composta por um modelo de representatividade. Portanto, a quantidade de deputados que um determinado partido tem vai ditar a quantidade de membros na CNE. Exatamente. Então, eles começam a ver, pelo movimento que o Venâncio estava a criar, este é um dos exemplos, que, de facto, a CAD iria entrar para o Parlamento, na pior das hipóteses.
Então começam a pensar, pô, nós vamos ter, vamos supor assim, nós somos 3 da Renam, estamos aqui. Ou nós somos 2 do MDM, estamos aqui. Se entram estes gajos na CNE, se entram estes gajos, põe aqui entre aspas, epá, um dos nossos 3 ou 2 vamos ter que sair. Vai perder o pão. Vai perder o pão. Epá, vamos criar aqui uma história para estes gajos não entrarem. É este o pensamento. Não, nem foi uma agenda, virada para o melhor para Moçambique, dizendo que as ideias políticas da CAT e do Venâncio Mondlane não eram as melhores. Não. Era pensar em picuinices. Portanto, a oposição moçambicana está ainda a este nível. Hoje mesmo, continuamos a ter o mesmo problema com o diálogo nacional inclusivo. Quer dizer, nós estamos numa situação em que, ainda bem que o professor Severino Nguyen leu, disse, aliás, que quem despoleta verdadeiramente o diálogo é o Venâncio Mondlane, porque ele foi convidado por Filipe Jacinto Nunes para aquela sentada com os candidatos presidenciais e ele disse que não poderia sentar sem os termos de referência. O Venâncio estava fora, ligou-nos e ficamos a trabalhar, eu e outros colegas, nós imprimimos os termos de referência que demos entrada na presidência. São aqueles termos de referência que hoje, depois, em ponto maior, deflagram neste diálogo nacional inclusivo. Então, nem foi a oposição, portanto, não foi nem o MDM, nem Podemos, nem a Renamo, que despoleta este diálogo. Então, não se pode criar o entrave de que porque já está aprovada uma lei, então nós já não podemos alterar. A lei pode ser alterada a qualquer altura. É lei, simplesmente, porque é só composição. Tanto é que a composição dos próprios membros do COT foi alterando, subindo até ter partidos, não só candidatos presidenciais, mas também membros. Mas isto vem do fato de que os partidos da oposição, agora já, que é MDM, Renamo e Podemos, acreditam que se criarem entraves para que Venâncio Mondlane não tenha sucesso, eles permanecem por mais tempo com tachos. É só este o pensamento, não existe qualquer outra questão. Não é uma questão de debate político das alternativas, das virtudes ou das desvirtudes que o Anamola e Venâncio Mondlane possam ter. São coisinhas. Quantos deputados podemos ter? Se temos 30, se vierem estes gajos daqui a algum tempo, 10, ou não teremos. Então, vamos criar um entrave. E a Frelimo aproveita-se disso porque percebe que a oposição está fragilizada. Nós não conseguimos ter um pensamento estruturado, um pensamento, podemos assim dizer, de caráter nacional, conseguirmos perceber que o entrave para o desenvolvimento de Moçambique é exatamente a forma como a Frelimo geriu o Estado moçambicano. E continua a ser a Frelimo. E as dinâmicas de gestão da Frelimo, aquela coisa de esta é a minha vez, agora é a vez do centro, do norte e por aí em diante, criaram uma espécie de galinheiros, não é? Como se Moçambique ou as áreas econômicas de Moçambique fossem zonas de heranças. Então, essas dinâmicas de esta é a minha vez, quando saiu esta é a minha vez, entrou outra, esta é a minha vez, aquela vez que saiu com elas. Portanto, é como se, vamos lá, já ouvimos disto, não vou dizer os nomes, mas eu já estive sentado com esta, quando começamos o diálogo verdadeiramente, tivemos o encontro, posso agora dizer, estive com Severino Nguyen e Filipe Jacinto Nunes, e colocou-se ali uma questão, não é? Você sabia que isto aqui é uma coisa estúpida mesmo que existe, mas já existe aqui em Moçambique. Você sabia, Chairman, que parte do custo que nós temos da eletricidade advém do facto de que há membros da Frelimo que têm percentagens nas faturas ou nas receitas que a EDM tem? Sabias disso? Membros da Frelimo têm percentagens nas faturas da EDM. Portanto, aquilo que tu pagas todos os meses, fica a saber que estás a contribuir ao bolso de pessoas. É escandaloso. Mas ali criam-se vias, criam-se empresas, a energia não pode ser disponibilizada diretamente da Caura Bassa para a EDM, tem que haver aqui um intermediário, depois é o intermediário que faz manutenção, depois é o intermediário, mas eles vão criando ali uma cultura, não é, de serviços desnecessários, inúteis, mas que fazem com que materialmente
materialmente, você esteja a pagar muito mais do que você deveria. Então, são estas questões que um novo regime vai quebrar. Portanto, uma só decisão como esta de alteração do regime acaba com toda aquela festa. Então, a oposição não tem esta visão de que, vamos lá, a outra questão relacionada com energia, com combustível. Esta é a velha história. As tais dinâmicas de armazenamento, transporte, aquilo é estúpido. Chegamos a um ponto em que até os próprios tanques da Petromoc foram assambarcados por uma empresa privada. Quer dizer, criou-se uma situação em que nem a Petromoc, tem até a autonomia das competências que ditaram a sua criação. Portanto, ele é que é o distribuidor, porque o Ministério da Energia, os ministérios são pessoas coletivas, têm a prerrogativa de criar outras pessoas coletivas, e criaram aquela empresa, que é exatamente para materializar esta demanda. Mas no decurso do mandato de Filipe Jacinto Nunes, criou-se isto, quer dizer, entorpeceram a dinâmica desta Petromoc, que é para dar aso o quê? A taxos privados. Então, você tem isto, o país praticamente, o Porto de Maputo, o Porto de Maputo é do fulano X, é para a fronteira, é do fulano X, é por isso que a zona da Traque é do fulano X, quer dizer, os livros escolares é do fulano X, é por isso que nós temos este país como está. Este vídeo, na verdade, foi uma fala que ele preferiu no podcast, que é um podcast dos maus. O Chairman aí, um grande abraço, e eu recomendo todo mundo para poder assistir o episódio completo, do início ao fim, um pouco mais de 2 horas de tempo, que vale a pena mesmo assistir e deixarem vossas próprias opiniões. E ele provou com A mais B que Dinis Tivana não é um simples político, é alguém com conhecimento, é alguém inteligente, é alguém que mostra que está preocupado com a maioria das pessoas. Enquanto que no Moçambique desse, uma boa parte das pessoas identifica-se só com aí onde tira proveito, ele está a identificar-se com uma causa da maioria. Claro, com isso pode vir proveito, com isso, claro, alguém luta para o bem-estar da maioria, chega à presidência para poder mudar vidas e com certeza vai ganhar algum. E ao ganhar algum deve ser consequência de lutar pelo bem-estar da maioria, não exatamente o contrário, ok? Não exatamente o contrário. Ou não exatamente lutar para o seu bem-estar e isso não beneficiar o povo, ok? Então vocês devem acompanhar o vídeo completo e vão nos dizer nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Eu acho extremamente importante, há uma abordagem muito lúcida em que Dinis Tivana, na verdade, merece estar em mais podcast para deixar um lugar em que ele possa ficar muito mais tempo para exprimir o seu pensamento, o que ele acha, porque nós já habituamos a ouvir Venâncio Mondlane, não habituamos a ouvir Dinis Tivana. Realmente esse senhor é um cérebro e merece, na verdade, ser respeitado por muitos moçambicanos, e um grande abraço para ele. Não nos conhecemos cara a cara, talvez um dia desse a gente se conheça, ok? Venâncio que eu conheço cara a cara, e faz tempo que a gente se conheceu, debateu, rendeu com a opinião do outro, ou pelo menos houve uma admiração mútua e trocamos contactos. 2018 até cá. Mas Dinis Tivana não conheço, mas por acaso está a se mostrar ser um senhor que merece meu respeito. Muito obrigado. O nosso encontro está marcado para o próximo vídeo. Tchau.